Está começando o Entre Conversas. Hoje o nosso bate-papo é sobre desenhos, ilustrações, pinturas, quadrinhos. Tudo isso está muito presente na nossa vida, principalmente quando somos crianças. Desenhamos em casa, nas folhas, nos cadernos, ou então assistimos na televisão os nossos amiguinhos coloridos e divertidos. Tem também aquele pessoal que, assim como eu, sempre foi viciado nas histórias em quadrinhos, gibis, almanaques. Mas eu quero saber, você gostava de desenhar? O que mais desenhava? Olha, desenhar eu não gostava não, mas pintar eu até me arriscava a pintar, porque em desenho eu era um desastre. Então, quando eu era criança, uma coisa que eu lembro que eu desenhava, eu gostava bastante de desenhar isso, era ônibus. Eu ia na internet, caçava fotos de ônibus, ia lá, tentava copiar, desenhar, e às vezes eu modificava alguma coisa, meio que criando um novo modelo. Meio que isso, e eu gostava muito de ficar, tirava um pedaço de um, emendava outro, e ia desenhando. Eu gostava de fazer isso. Nós passaria horas na frente do computador vendo imagem de ônibus e copiando, fazendo o desenho depois. Então, Laís, eu não desenhava muito quando eu era pequeno, não tinha esse talento. Mas eu assistia bastante desenho. O que eu fazia é tentar ver o desenho da TV e passar pro papel, mas eu não conseguia. Mas tinha muito amigo da escola que desenhava e desenhava bem. Tem uns até que ganham dinheiro hoje com isso. Tem desenhos, ilustrações que são pensados pra gente grande. Um exemplo são aqueles quadrinhos, os mangás, aqueles desenhos japoneses, sabe? Tem também algumas tirinhas que falam de coisas mais cotidianas e fazem mais sentido quando a gente já vive isso. Mas você já se perguntou como são feitos os desenhos? Quem está aqui para bater um papo com a gente hoje é a Cibele. Ela é cartunista e ilustradora. Seja muito bem-vinda, Cibele. Obrigada, Laís. Obrigada por esse convite. Eu queria que você primeiro contasse pra gente como é que você entrou nesse mundo de desenho. Você já desenhava quando você era criança? Eu sempre digo que eu acho que eu aprendi a desenhar antes de aprender a falar. Eu praticamente nasci com o lápis e a caneta na mão. Então, foi uma coisa que eu sempre fui apaixonada. Desde das primeiras coisas que eu lembro, eu estou associada com desenho. Aí depois eu participei muito Não, a minha vida se desenvolveu muito em cima do desenho, né? Na escola, com os meus amiguinhos, com a minha família. Então, eu acho que praticamente nasci para ser desenhista. E como é que funciona o seu processo de criação? Eu sei que tem uma das suas tirinhas, que é a mais famosa, que é baseada na vida real. Mas você pensa tudo de acordo com o cotidiano? Como é que funciona isso? As pessoas têm muita curiosidade de saber como é que são feitas as tirinhas, né? As pessoas acham que o desafio é desenhar. Uhum. Mas, para mim, o desafio não é desenhar. O desafio é surgir a ideia, ter ideia, saber de onde que vai surgir uma inspiração. Às vezes eu preciso cumprir um prazo, eu preciso fazer uma tirinha, sento na frente do computador e fico mais ou menos umas 2 horas para conseguir ter uma ideia e 10 minutos para desenhar. É bem desse jeito. Mas a inspiração, ela vem de todos os lugares, né? Às vezes eu assisto um filme e penso, nossa, isso aqui dá uma ótima tirinha. Eu converso com uma pessoa, ou eu me intrometo em conversa, eu escuto conversa de pessoas na rua e penso, isso dá uma ótima tirinha. Ou então coisas que eu estou passando também, eu gosto de retratar na tirinha. Então, e mulher é um assunto muito amplo, né? Nunca falta assunto. E aí você vai anotando suas ideias, por exemplo, isso que você falou, tá passando na rua, escutou uma conversa num restaurante, em algum lugar, você vai anotando isso para depois transformar? Sim, eu tenho um bloco de notas no computador e um bloco de notas no celular. Eu tenho muitas ideias à noite. Eu acho que eu sou uma pessoa que a minha cabeça funciona muito melhor à noite. Então, às vezes eu deito, estou com insônia, não consigo dormir, aí eu começo a ter muitas ideias. Aí eu faço, né, minha lista de ideias ali no celular. Aí preciso fazer uma tirinha, estou sem ideia, recorro a essa lista. Então, e aí, lendo ali o tópico, eu já lembro, porque eu faço o processo da tirinha, assim, eu crio já a história para se encaixar naqueles 3 ou 4 quadros, né? Então, eu já olho a frase que eu escrevi ali e já sei como é que eu vou estruturar ela na tira. Aprendi a pensar já com a tira. Eu sei que você é cartunista, mas você também é ilustradora. Qual que é a diferença dessas duas coisas e o que você se considera mais?
Na verdade, quando eu comecei com a Mulher de 30, eu fiquei até um pouco preocupada, porque eu não sou humorista, né? Eu tenho um estúdio de ilustração e eu sempre me considerei muito mais ilustradora do que cartunista. Mas a Mulher de 30, eu me apaixonei pelo projeto e eu encarei. Já faz alguns anos que eu estou tocando. Então, acho que agora eu sou 50% ilustradora e 50% cartunista. Porque o cartoon, ele precisa de ideias, né? Eu tenho que desenvolver o roteiro dele também. E as ilustrações, não. Eu sou contratada para desenhar um livro, eu sei exatamente o que eu vou ter que fazer. Então, essas duas profissões acabaram se juntando para me deixar um pouco mais completa, eu acho. Porque mistura as duas coisas, né? A técnica de uma coisa pronta que você só tem que desenvolver. Sim. E a ideia, o raciocínio, tudo isso de imaginar cor, imaginar traço. Porque para construir a tirinha Mulher de 30, você precisa pensar todo esse processo, né? Sim, com certeza. Eu sou uma pessoa complicada, porque eu me entedio muito fácil se eu ficar fazendo só uma coisa. Então, eu preciso variar meus projetos, eu preciso sempre fazer alguma coisa diferente. Então, mesmo na Mulher de 30, que eu tenho as personagens fixas, eu procuro mudar as ideias. E ela também avança com o passar dos tempos, né? No começo da tirinha, ela tinha um foco. Hoje em dia, ela tem outro. Hoje ela está mais focada no empoderamento da mulher. Então, mesmo que a técnica que eu uso para a Mulher de 30 ela não mude, ela muda, o projeto muda. Você acha que mudou um pouco o público da Mulher de 30? Nossa, com certeza. O humor que eu fazia no começo da Mulher de 30 eu não posso mais fazer hoje. Eu não tenho mais vontade de fazer hoje. Porque eu acho que de uns 3 anos para cá, né, principalmente na internet, surgiu muito essa questão do empoderamento feminino, das questões, né, dos direitos das mulheres. E a Mulher de 30 não podia ficar de fora dessas questões. Então, a gente parou de falar um pouco sobre aquela mulher que só pensa em se casar, em fazer compra, para assuntos que tenham mais interesses hoje em dia, né? Que construam mais, que ajude a construir o empoderamento da mulher. Então, é isso. A gente tem que se estruturar, a gente tem que se readequar conforme a mulher moderna. Né? Eu estava dando uma pesquisada, assim, e tanto nos comentários, na página do Facebook, em tudo, dá para ver que tem adolescentes também que leem a Mulher de 30, que falam, ai, que legal, eu gosto, eu me identifico. E quando você vai fazer desenhos, ilustrações de livros, e no seu portfólio tem alguns livros para criança, você pensa diferente desse público da Mulher de 30? Na verdade, eu sou uma criança crescida. Né? Então, eu me identifico muito mais com as coisas das crianças do que com as coisas dos adultos. Então, é muito mais difícil para eu focar, construir a Mulher de 30 do que um livro infantil. Porque uma das coisas que me fez se apaixonar pelo desenho é a fantasia. Né? Então, desde criança, quando eu encontrava um livro, eu sempre fui muito mais visual do que a escrita, né, em si. Então, toda essa fantasia que eu tinha quando eu li esses livros, via essas ilustrações, eu tento passar até hoje. Então, as pessoas dizem, a Mulher de 30 é muito infantilizada, o traço dela é muito infantil. Mas é essa graça, isso, né? Exatamente. E é uma coisa que eu não consigo desvincular, sabe? Eu não consigo deixar a Mulher de 30 completamente adulta. Então, se você olhar o cartoon, o desenho, ela não tem traços de uma tira adulta, né? Mas eu gosto disso, eu gosto dessa jovialidade, sabe? Eu acho que a gente não pode perder isso. E eu acho que está muito relacionado com isso que você disse de imaginação, de criatividade, de sentimento que a tira, que o cartoon tem o poder de passar. Porque, querendo ou não, não é só o que está escrito. A gente sente alguma coisa quando vê aquilo e os traços estão muito relacionados a esse tipo de coisa. Sim, né? E principalmente com o público infantil. Porque quando a gente é adulto, a gente tem um monte de coisas na cabeça, né? Problemas, contas para pagar. A criança não, a criança ela é livre para se fantasiar, para sonhar. Então é isso que eu gosto. E eu gosto do meu traço, que ele transmite alegria. Então, se você vê alguns cartoons, alguns livros, sempre o personagem é muito feliz, o personagem é muito fofinho.
Porque eu gosto disso, eu gosto de passar felicidade através do meu trabalho. Né? Com certeza a gente vê essa felicidade no seu trabalho, Cibele. Eu queria te agradecer muito pela presença, a gente adorou conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, dos traços. O Netflix fez uma pesquisa e descobriu que 85% dos pais já apresentaram aos filhos os desenhos que viam durante a infância. Aqui no Brasil, o desenho que ganhou como preferido foi Tom e Jerry. A pesquisa mostrou também que os pais acreditam que os filhos podem aprender importantes lições de vida com os desenhos. O que é fato é que os desenhos motivam a criação e a construção do imaginário infantil. Alguns especialistas acreditam também que os desenhos têm o poder de influenciar o comportamento das crianças. Isso acontece porque elas imitam os personagens favoritos. Quem vai conversar um pouquinho mais sobre toda essa influência e o que o desenho faz na nossa vida é a Maria Carolina Lolli. Seja muito bem-vinda. Obrigada, um prazer estar aqui com você. E eu queria que você explicasse pra gente, é verdade isso que os desenhos podem influenciar? É verdade. Então, o desenho ele pode influenciar tanto para o bem quanto para comportamentos ruins. Existem muitos desenhos disponíveis, né, hoje em dia. Acontece que a maioria dos pais não tem tanto tempo para ficar acompanhando aquilo que os filhos assistem, não é? E existem desenhos violentos, existem desenhos que os personagens falam palavrões, existem desenhos que o personagem emite ruído e depois a criança começa a emitir esses ruídos e o pai não sabe por que está acontecendo esse tipo de problema, né? Outra coisa que o desenho pode influenciar também é a imaginação criativa da criança. Né? Então, a fantasia, o lado da imaginação, as coisas que a criança pensa, até mesmo as brincadeiras da criança. Né? E tem alguns pais que eles colocam o desenho como... o filho começou a chorar, não para quieto, vai lá e coloca o desenho, a criança fica estática. Isso, como uma babá. Exatamente. Pode ter algum prejuízo para a criança? Sim, o atraso da linguagem é um dos prejuízos. Além disso, a criança pode ficar, dependendo do horário que esse costume é feito, né, com a criança, que esse costume é colocado em prática, a criança pode ter o sono prejudicado. E também, agora voltando um pouquinho para os desenhos que as crianças fazem. Sim. Esses desenhos dizem muito sobre as crianças, Sim, né? Nós dizemos que o desenho ele pode nos ajudar para fazer uma análise projetiva da personalidade da criança, daquilo que ela está vivendo naquele momento em que fez o desenho. Então, até mesmo a posição em que o desenho é feito na folha de papel normal pode dizer o que a criança está sentindo naquele momento, né? Por exemplo, se a criança faz um desenho muito pequeno, a criança ela está envergonhada, ou então ela está se sentindo muito triste. Se ela faz grande demais, aquela criança é uma criança que tem uma autoestima elevada, é uma criança que gosta de se mostrar, ou até mesmo é uma criança que tem um irmão mais novo e tem ciúme do irmão, então ela quer se sobressair em relação ao irmão. Né? Então... E como é que é um sinal que os pais podem ficar atentos nesses desenhos? Tem alguma coisa assim que tem que chamar muito atenção? Por exemplo, um desenho muito pequenininho alguma coisa assim, um grito, digamos assim? Pode ser que sim. Outra coisa que a gente precisa tomar cuidado, por exemplo, quando a criança desenha uma família, né? A posição entre os membros da família também nos chama a atenção. Se a criança se coloca muito longe do irmão, em que ela briga bastante, então é um fato que a gente precisa prestar atenção. Se ela se coloca mais perto da mãe ou mais perto do pai também, a relação entre os membros, por exemplo, a mão do pai ou a mão da mãe ou a mão da professora também pode dizer alguma coisa. Então, essas diferenças no desenho podem nos chamar a atenção para coisas que a criança está passando naquele momento. São detalhes que, às vezes, os pais ou mesmo a professora na escola, às vezes, passam despercebidos, Isso, né? Mas na escola, as professoras elas são treinadas para identificar alguns problemas que podem estar ali escondidos por trás desses desenhos, né? Os casos de violência, por exemplo, que a criança sofre em casa, a gente consegue perceber muito através do desenho e através até mesmo das brincadeiras, né, da criança. E quando a criança quer, por exemplo, só quer usar roupas de tal personagem? Gosto tanto daquele super-herói que só uso fantasia dele, só quero... Isso também é um problema?
Pois é, eu não sei se seria um problema isso, né? Só que isso a gente identifica, a gente pode denominar como falta de atenção em casa, porque geralmente a criança ela se espelha em algum membro em que ela se sinta mais confiante. Por exemplo, a menina, até os 6 anos, 5 anos de idade, ela se espelha na mãe. Então, a menina, o normal é que ela queira se vestir como a mãe, né? Não como o personagem do desenho. Talvez, se isso acontece, é porque, então, a personagem do desenho está mais presente na vida dela do que a mãe. Então, aquele fato de colocar o desenho como babá. Isso. Esse pode ser o causador, vamos dizer assim, desse comportamento de só ficar usando roupa de super-herói, querer falando tudo. como super-heróis, usando as mesmas frases, né? Porque a criança ela precisa de espelhos verdadeiros, concretos, né? Que seriam as pessoas mais próximas ali, o irmão, a irmã, o pai, a mãe, né? Não um desenho animado que é um personagem que não existe. A criança precisa ter exemplos reais na vida dela. É a partir desse ponto que os pais têm que começar a prestar atenção, né? Dar uma segurada no tanto de desenho que os filhos estão assistindo, o que eles estão fazendo. Isso, o que estão fazendo, né? Porque tem muitos pais que colocam o desenho para a criança, não sabem nem sobre o que o desenho está falando, não conhecem nada do que o desenho mostra, e depois eles brigam com a criança por a criança apresentar um comportamento ruim baseado naquele desenho que ela fica assistindo o dia todo. E tem alguns desenhos que incitam violência, alguma coisa assim, e daí às vezes a criança desenha sobre isso, né? Com certeza. Ela expõe o que ela está recebendo no desenho que ela faz. Isso mesmo. E quando a criança faz algum desenho que a gente não entende? Rabisco, alguma coisa assim. Então, porque existem fases, né? Nos primeiros anos de vida, nós não vamos entender mesmo o que a criança está desenhando. Só que se você perguntar para essa criança várias vezes o que está desenhado naquele rabisco, ela vai te dizer, em todas as vezes que você perguntar, a mesma coisa. Porque para ela pode ter algum sentido muito especial o desenho, né? Como eu disse, o desenho é uma análise subjetiva daquilo que a criança pensa, daquilo que ela vivencia, não é? A gente nunca pode falar para uma criança, que desenho lindo. Quando a criança vem mostrar um desenho para você, você chega para ela e fala, nossa, você gostou desse desenho? Eu gostei, então tá ótimo. A gente nunca pode dizer que tá bom ou ruim. É ela que tem que dizer, porque às vezes ela não gostou do desenho. E ela chega para você, você gostou? Você achou lindo? Você fala, nossa, que desenho lindo, é um rabisco que ela não gostou. Né? Então, isso a gente também precisa ter um certo cuidado. Então, elogiar demais os desenhos também não é o ideal. Você tem que entender aquele desenho. Porque tem gente que recebe um rabisco de uma criança e nem sabe o que está acontecendo por trás ali. E fala, nossa, que desenho lindo. E a criança pode estar representando um momento de tristeza na vida dela. E você incita aquilo como uma coisa maravilhosa, fantástica. Né? Então, sempre que a criança apresenta um desenho para você, pergunta, olha, o que você achou desse desenho? Você gostou? O que você desenhou? Né? Então, sempre é assim. Porque se, por exemplo, eu falar, nossa, que lindo, para um desenho que a criança está querendo mostrar um momento ruim, eu posso, dentro dela, inconscientemente, ela vai achar, nossa, essa tristeza é normal. É normal. É uma coisa boa. Isso. Não é exatamente assim exatamente. que a gente tem que fazer. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado, né, com essa análise projetiva que a gente faz. A criança que não sabe se expressar muito bem, até ali os 4, 5 anos, o desenho ele é muito significativo para ela, né? Então, por isso a gente precisa tomar bastante cuidado mesmo. Um bonequinho simples, tipo aqueles de palitinho, sabe? Parece ter sido desenhado em uma lousa. Essa é a carinha do primeiro desenho animado. Ele foi criado em 1908. A história é de um boneco que passa por transformações bem malucas. Dá só uma olhada. Nem parece os desenhos coloridos e realistas que estamos acostumados, né? Mas para produzir um videozinho desse de 1 minuto, o idealizador precisou juntar 700 desenhos. O processo levou cerca de 5 meses. Esses desenhos primitivos, que são aqueles mais antigos, que alguns nem têm fala, você acha que eles são mais saudáveis para as crianças? Mais ou menos. O que acontece é que os desenhos que têm mais estímulos, eles são mais saudáveis.
Então, o desenho que estimula a criança a pensar, por exemplo, aqueles desenhos que fazem perguntas ao decorrer da história, são desenhos bons, que estimulam, então, o raciocínio lógico, que estimulam a criatividade. Desenhos em uma cor só não são tão bons quanto aqueles desenhos mais coloridos. Então, por exemplo, desenhos da moda. Tem um desenho que tem uma personagem animalzinha, né, que tem 3 cores. Esse desenho não é bom, no entanto, todas as crianças elas são viciadas nesse desenho dessa porquinha, né? Outros desenhos com estímulos violentos não são bons. Agora, quanto mais estímulo um desenho oferece, então músicas diferentes, perguntas ao decorrer da história, cor, sons e ruídos, né? Esses desenhos então oferecem mais benefícios para a criança do que esses desenhos sem fala. Na verdade, então, os desenhos próprios para a criança, né? Porque a gente tem essa diferença, os desenhos que são pensados para adultos e os desenhos que são pensados para criança. A gente falou daquela pesquisa que mostrou que aqui no Brasil o desenho preferido pelos pais é o Tom e Jerry. Então, se a gente for pensar a partir disso, desse desenvolvimento, esse não seria o desenho ideal para os pais oferecerem. Isso, se você pegar um desenho do Tom e Jerry para assistir, você vai ver que o personagem ele fuma, o personagem ele é violento, eles demonstram armas de fogo, então tudo isso não é bom para o desenvolvimento da criança. É importante, então, acompanhar o filho enquanto ele está assistindo o desenho e falar, isso não é legal, vamos procurar um outro desenho. Sim, existem canais específicos para criança atualmente. Só que existem canais específicos para criança que, apesar de serem pensados para criança, não apresentam desenhos tão bons. Então, existem canais e canais. O pai precisa fazer essa seleção minuciosa daquilo que a criança está vendo. Se vir alguma coisa que não lhe agrada, que é aquilo que você não quer para a educação do seu filho, que você não queira que o seu filho reproduza, então basta mudar o canal, né? É isso, tem que ficar sempre atento, mudar o canal, perceber o desenho. E, às vezes, até o pai assistir, né? Só colocar a criança lá para assistir não vai funcionar. Com certeza. E nós temos tanta facilidade hoje, até mesmo o celular. Tem pai que dá o celular para a criança mesmo procura aquele desenho que ela quer, o pai nem sabe o que a criança está fazendo nesse instrumento aí tecnológico, né? Então, precisa tomar bastante cuidado. Eu queria saber se os desenhos, por exemplo, alguns desenhos que são assistidos por muita gente, Bob Esponja. Bob Esponja não faz só sucesso entre as crianças, tem muitos adultos que assistem também. E ele tem algumas características, por exemplo, o Lula Molusco é sempre mal-humorado. Esse desenho, ele também não é muito adequado? Eu já diria que ele é adequado, porque ele retrata, apesar de ser fantasioso, né, ele retrata bem a realidade das famílias, não é? Então, tem um personagem alegre, tem personagens mal-humorados. Na vida real, a gente tem tudo isso, né? O que não pode mesmo são esses desenhos que não ensinam coisas boas para a criança. O desenho do Bob Esponja, ele não ensina nada, não é? Mas ele estimula a criança a pensar, ele é um desenho colorido, o personagem ele fala corretamente, ele não fala errado, né? As palavras, isso também a gente precisa tomar bastante cuidado. Muito obrigada pela presença, a gente adorou conhecer um pouquinho mais desse outro lado dos desenhos. Imagina, foi um prazer estar aqui com vocês. E você aí de casa também, muito obrigado pela companhia e semana que vem eu te espero no nosso encontro aqui no Entre Conversas.